Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho, eu sou professora e eu vou estar com vocês toda semana compartilhando uma leitura, né? Então, hoje eu vou compartilhar o capítulo 1 do livro Poder do Hábito. Na semana passada eu já dei a introdução do que seria essa leitura. E no primeiro capítulo a gente vai compreender o loop do hábito, ou seja, como os hábitos funcionam. E esses estudos foram feitos no início da década de 90. No início da década de 90, os pesquisadores do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, já estavam pesquisando sobre os hábitos, como que os hábitos eram formados no cérebro. Mas em 93, um homem ia mudar radicalmente tudo o que era pensado sobre o hábito. Esse homem é Eugene. Eugene já era um senhor idoso de 70 anos e ele teve uma encefalite viral. E essa encefalite, ela recortou, ela destruiu, o médico até comenta que parece que ela fez um corte cirúrgico, porque ela tirou só a memória do Eugene. Ele conseguiu, né, ele passou muitos dias doente, teve um processo de reabilitação lento, mas ele conseguiu recuperar a fala, os movimentos, né, a linguagem, só que ele não se lembrava de nada. Ele não retinha informações e tinha sido apagado um pedaço da sua memória de 30 anos. Então ele se lembrava do início da vida dele, de quando ele trabalhava, algumas coisas, e de alguns hábitos que ele já tinha, mas ele não retinha novas informações. E a esposa dele, muito preocupada, porque o que acontecia? Ele levantava de manhã, tomava café da manhã e ele não se lembrava. Então, 40 minutos depois, ele ia lá e tomava café de manhã de novo, café da manhã de novo. Então, ela foi procurar especialistas. Ela chegou ao Dr. Larry Squire, acredito que é assim a pronúncia do nome dele. Ele era um pesquisador da neuroanatomia da memória. Ele já pesquisava isso há 30 anos. Então, quando ele viu as imagens do cérebro do Eugene, logo ele lembrou de um caso que ele estudou quando ele fazia o seu doutorado, que era o caso do HM. O HM foi um menino que aos 7 anos de idade ele sofreu um atropelamento de bicicleta. E em consequência desse atropelamento ele tinha ataques epiléticos. E aos 27 anos ele resolveu fazer uma cirurgia para ver se ele conseguia ter uma vida melhor. Essa cirurgia ocorreu no ano de 53. E ela realmente diminuiu os ataques epiléticos, só que cortou a memória dele, ele não retinha mais informações. Então, as imagens do cérebro do HM e do Eugene eram muito semelhantes. Então, o Dr. Squire logo se interessou pelo caso dele e começou a acompanhar o Eugene nos próximos 15 anos, ele vai fazer esse acompanhamento. Então, ele não retinha novas informações, mas com o decorrer do tempo, o Dr. Squire percebeu que ele vinha adquirindo novos hábitos, novas informações. E aí eles começaram a fazer estudos para ver como que isso vinha acontecendo. E foi muito importante as pesquisas que já vinham sendo feitas no MIT, porque eles já estavam colocando eletrodos na cabeça dos ratinhos para ver como que os ratinhos desenvolviam os hábitos. E aí eles tinham uma pesquisa que eles estavam fazendo, que assim, os ratinhos estavam no labirinto, e aí eles abriam a portinha, então tinha um clique de abrir a portinha, os ratinhos corriam o labirinto e chegavam no chocolate. Então, eles descobriram que o loop do hábito é esse, é a deixa, a rotina e a recompensa. Então, os ratinhos tinham um clique, eles abriam a portinha, corriam pelo labirinto, encontravam o chocolate. E quanto mais vezes eles faziam isso, menor era a atividade mental no seu cérebro. Então, ou seja, os hábitos iam ficando automáticos. Eles já não precisavam mais ir cheirando pelo caminho até chegar ao chocolate. Eles já abriam a portinha e eles já iam direto na recompensa no chocolate. Percorriam o labirinto e iam lá. Então, isso contribuiu para o Dr. Squire compreender o que estava acontecendo com o Eugene. Então, mesmo eles, no decorrer desses 15 anos que ele acompanhou o Eugene, eles mudaram de casa, então o Eugene conseguia dar a volta no quarteirão do bairro dele, mas ele não sabia explicar onde era a casa dele e como que ele fazia isso. Então ele fazia isso por hábito. E aí eu vou ler 2 trechinhos do livro para vocês verem que reforça isso que eu acabei de explicar. Em
Lembrando que o livro está sempre aqui comigo. E dentro dos seus cérebros, algo inesperado aconteceu. Conforme cada rato aprendia a se orientar no labirinto, sua atividade mental diminuía. À medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, os ratos começaram a pensar cada vez menos. Então foi isso que acontecia. Eles ficavam automático, não precisava pensar, só faziam. E a descoberta do loop do hábito é tão importante porque ela revela uma verdade básica. Quando o hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas. Então é isso que acontece. Então, a partir do momento que um hábito é adquirido, o cérebro torna ele automático, então ele para de ter atividade mental. Isso me fez lembrar uma coisa que eu aprendi recentemente, que são os 4 estágios da competência. Nós temos 4 estágios: a incompetência inconsciente, a competência inconsciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Então, o que acontece? Primeiro, eu nem sei que eu não sei. Então, eu tenho alguma coisa que eu preciso aprender, mas que eu ainda nem sei que eu preciso aprender. Depois, eu já sei que eu preciso aprender aquilo, mas eu ainda não aprendi. E em seguida, eu aprendi, mas eu ainda não se tornou automático para mim. Então, eu sofro ainda para fazer aquilo. E depois, ela torna-se uma competência inconsciente, porque eu não preciso mais pensar tanto. Um exemplo clássico de quando a gente vê vídeos sobre essa questão do hábito é quando a gente aprende a dirigir. Então, primeiro, a gente nem sabia o que não sabia, porque a gente nunca foi lá para dirigir. Aí depois você sabe, né? Quando você é criança, não sabe, né, como dirigir. Aí você sabe que você precisa aprender a dirigir. Aí você começa a aprender, vai lá fazer as aulas na autoescola. O começo é um sofrimento, não é, gente? Né? Você para numa ladeira, parece que você vai ter um troço. E depois as coisas vão ficando automáticas e a gente vai percebendo que nem precisa pensar tanto em puxar o freio de mão quando parar, né? Trocar a marcha, reduzir a marcha se estiver numa ladeira. Essas coisas vão ficando automáticas dentro da gente. Então, esse é o loop do hábito, né? Elas vão automatizando e você vai deixando de pensar. E todo hábito tem esse loop que eu falei, que é a deixa, a rotina e a recompensa. Então, a deixa, no caso, você vai dirigir, você vai sair da sua casa. Então, a deixa, você precisar ir trabalhar. A rotina é o trajeto. Qual é a recompensa? Chegar no trabalho. Então, tudo que a gente tem como hábito tem como base esses 3 itens. E a gente vai ver no decorrer do livro como que a gente pode aprimorar isso, o que ocorre para desenvolver esse hábito, como mudar uma rotina. Porque o que acontece? Dentro do nosso cérebro, ele não sabe o que é um hábito ruim e o que é um hábito bom. Ele não faz essa diferença. Então, quem diferencia isso é a nossa consciência. Então, esses estudos contribuíram para abrir um campo na ciência gigantesco. Aí eu vou ler um outro trechinho para vocês do livro, para vocês verem essas contribuições que vieram. Os experimentos do Dr. Scar com Eugene revolucionaram a compreensão da comunidade científica de como o cérebro funciona, provando de uma vez por todas que é possível aprender e fazer escolhas inconscientes sem ter nenhuma lembrança da lição ou da tomada de decisão. Eugene mostrou que os hábitos, tanto quanto a memória e a razão, são a raiz do nosso comportamento. Talvez não nos lembremos das experiências que criam nossos hábitos, mas uma vez que estão alojados dentro dos nossos cérebros, influenciam o modo como agimos, muitas vezes sem percebermos. Então, às vezes uma pessoa pode te falar alguma coisa e aí aquilo fica no seu inconsciente. Aí, sem você lembrar que foi uma determinada pessoa que plantou aquela sementinha em você começa a agir de acordo com o que ela falou. E esse campo que foi aberto de estudos inclui o neuromarketing, né? As vendas, como que eu faço para convencer a pessoa a comprar o meu produto. Isso é um dos campos que mais tem atuado na questão dos hábitos, né? De como a pessoa aprende e desenvolve os hábitos. E o Eugene, como eu já disse, ele viveu por mais 15 anos até que ele veio
a falecer de infarto, né? Mas ele contribuiu mesmo sem ter a consciência disso, porque ele nunca se lembrou que ele participou dessa pesquisa, né? Então, até a própria esposa dele conta que ele sempre quis dar uma contribuição para a humanidade. E ele acabou fazendo isso mesmo sem ter consciência disso, né? Esse foi o estudo. Então, nesse primeiro capítulo, a gente entendeu como funciona os hábitos. Então, guardem isso. Loop do hábito. Deixa, rotina, recompensa. Nos próximos capítulos, a gente vai aprimorar esses conhecimentos. E para deixar vocês já... Será que vocês são ansiosos? Porque o próximo capítulo, o capítulo 2, chama o cérebro ansioso. Mas vocês vão ter que ficar aí aguardando até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o capítulo 2.